E não eram as funções bobas ou soltas que foram apresentadas, eram funções agora vitais para a manutenção do sistema. Então as energias fluem e agora precisavam refluir. E aí o que era que acontecia? A gente não cuidava do refluxo. Vamos fazer aqui uma rápida visão histórica. Mesmer, quando estabelece o magnetismo animal, ele estabelece algumas regras, alguns princípios. Um desses princípios dizia: todo início de tratamento começa com o agravamento da crise. E ele colocou de forma absoluta, todo. Então você ia se tratar do que quer que fosse, você primeiro piorava. E depois era que começava a natureza a corrigir. E ele dizia que era a natureza quem corrigia. Isso era ruim. Imagina, você está com uma dor de cabeça violenta, você vai fazer um tratamento, ela vai aumentar. Para só depois de alguma ou algumas sessões ela começar a ceder. Então você ficava até com medo de dizer: eu vou ou eu não vou para esse negócio, porque se eu for vai piorar. Eu estou vomitando, eu vou me tratar, vou vomitar mais ainda. Eu estou com uma dor na coluna, a minha dor vai ficar maior. Então era um negócio complicado. Mas Mesmer estabeleceu isso como regra. E por que ele estabeleceu como regra? Porque as pessoas que se tratavam com ele sempre tinham um agravamento da crise, sempre. Isso se torna padrão. Vem o Marquês de Ponsegui e diz a mesma coisa. Depois vem Deleuze. Aí Deleuze diz que nem todo caso aumenta a crise. Opa! Onde foi que Deleuze foi parar, que ele discordou? Se ele discordou foi porque de alguma forma ele experimentou. E aí ele percebeu, só que ele não percebeu, ele só anotou, que em alguns casos ele precisava fazer um passe que ele chamava de grande corrente. O passe de grande corrente era um passe que envolvia você todo. E em alguns casos ele dizia: mas precisa fazer um grande corrente nas costas. E para não fazer um na frente e depois um nas costas, ele criou a técnica dos perpendiculares, em que as mãos passavam um pela frente e outro pelas costas simultaneamente. E com isso ele quebrou dois padrões. Primeiro, nem todo mundo fica mal. E segundo, uma coisa que Mesmer não conseguia resolver, ele resolveu: crises de epilepsia. Pacientes epilépticos, com Mesmer, não tinha tratamento. Ele às vezes tinha até alguma diminuição de convulsões, mas sempre tinha mais convulsões quando começava o tratamento. E com Deleuze, as pessoas começaram a ter perda de número de convulsões. Então quem tinha 200 convulsões num dia, de repente caía para 50, para 30, mas assim, quase que abruptamente. Na primeira, na segunda sessão, a pessoa já estava ali tendo pouquíssimas convulsões, sem nenhum medicamento. E era fruto de uma nova técnica, que eram os perpendiculares. Só que nem aí ninguém percebeu que o negócio foi que se começou a trabalhar também as costas. E o que seriam as costas? O refluxo. Isso passou batido, isso praticamente ninguém falou nisso, ninguém. Vocês têm aí 4 livros clássicos e vocês vão lê-los e vão ver que ninguém fala objetivamente de refluxo. Mas já estavam os sinais mostrando de que trabalhar refluxo tinha uma outra resposta. Aí vamos agora fazer um salto na história, vamos chegar nos dias atuais. Desde quando a humanidade sabe que diabetes depende do pâncreas? É muito antigo, todo mundo sabe disso. O diabetes é uma ineficiência do pâncreas, não produz insulina suficiente e aí começa a glicose tomar conta do organismo. E aí o que é que você faz? Você tem que inserir insulina. Para o quê? Para a insulina externa substituir uma que o pâncreas não produz. Então, se a gente quer tratar de uma pessoa com diabetes, a gente vai tratar de quê? Do pâncreas. Óbvio, a medicina faz isso até hoje. E o magnetismo também só fazia isso. E qual era o resultado? Praticamente nenhum. Então, a pessoa que tomava insulina, um insulino dependente, o máximo que se conseguiu foi diminuir as doses de um insulino dependente com magnetismo. Mas ninguém havia conseguido fazer um insulino dependente deixar de ser dependente de insulina.
Então tem alguma coisa falhando. Até que um dia um grupo, isso tem 4 anos, começou a trabalhar um paciente super obeso, com hipertensão crônica, e os medicamentos já não fazendo efeito, e ainda por cima com um diabetes que mesmo com insulina, ela não cedia do índice de 300. Então era um paciente sujeito a morrer a qualquer hora. Paciente não espírita, não falando português, e lá no centro que ele frequentava se falava em português, mas ele resolveu ir, porque disse que não aguentava mais tomar remédio. Se fosse para continuar tomando remédio e insulina na quantidade que ele tomava, ele preferia morrer. Alguém, não sei como, indicou e ele foi para lá. E de repente, começou a aparecer um bom resultado, tanto no índice de hipertensão como no índice de glicose. Ele teve diminuição da glicose, teve diminuição da hipertensão e não fez absolutamente nada diferente do que fazia. No primeiro momento se imaginou, não, os passes estão agora fazendo o efeito retardado dos medicamentos. Ele tem medicamento estacionado no organismo e agora com o magnetismo esse medicamento foi potencializado, por isso que deu efeito. Mas só que chegou um tempo em que ele começou a diminuir o medicamento. Já não era mais o efeito do medicamento depositado, era agora um outro efeito. E que efeito era esse? Era um efeito de magnetismo se considerando refluxo e não fluxo. Como assim? Começou a se trabalhar a hipertensão e a diabetes no sistema de refluxo, ou seja, às costas e não mais na frente. E aí começou a ter números significativos. E isto está em pesquisa, não tem nenhuma conclusão ainda, mas é uma pesquisa que já caminha bem, a largos passos. Que provavelmente a gente daqui a pouco em ciência significa dizer daqui a 5, 10 anos, a gente pode ter um primeiro protocolo tópico de dizer os casos de diabetes comecem se tratando desse jeito, que pode ser que resolvam. Da mesma maneira como tem coisas que já são bem definidas, por exemplo, o ambiente está muito quente, você pega o aparelho de controle remoto, aciona o ar-condicionado para ele ficar mais frio. Não sei se alguém me entendeu a minha lógica. Se não entendeu, eu posso repetir. Porque de manhã aqui estava bem fresquinho aqui onde eu estou, agora a frescura foi embora. Mas sangue de Cristo tem poder, daqui a pouco ele dá um sopro aqui. Aí melhor, que eu estou olhando aqui, eu pensava que era só eu que estava na menopausa, mas tem mais gente comigo. Eu estou vendo várias pessoas aqui a se abanar, então é sinal de que o meu amigo veio de lá, vai buscar agora um bom controle remoto e dar uma refrigerada aqui, muito bem, olha como é rápido, já chegou, está melhorando. Só falta agora olhar para isso daí, isso, muito bem. Deus abençoe seu dedinho, Salvador. E lógico, o Carrier tá aí para isso. Eu sei que é ruim para quem está aí, mas para quem está aqui em cima, que o ar para chegar aqui ele tem que fazer uma curva, se não tiver um pouquinho mais fresco ali, o negócio aqui pega fogo. Ainda mais com essas luzes para iluminar a minha beleza, né? Porque foi uma solicitação masculina. Não, põe uma luz mais forte para lhe mostrar. Está certo, sim senhor. Muito bem, meu amigo, assim é que é bom. Mas não foi só você que fez isso, não. Teve mais gente, rapaz, você está por fora. Você foi o último. Depois que eu falei de você, aí ninguém mais quis me elogiar. Mas eu entendo, os homens são assim mesmo, eles são todos invejosos. Só que a inveja muda, né? Tem um que não teve que dizer assim, não, é porque ele é gordo. Sim, ou seja, ele quer olhar para a minha barriga, não quer olhar para mim, porque se olhar para mim, fica feio, aí tá bom. Vejam que isso a gente chegou aqui num ponto bem interessante, e muita gente pode pensar, isso tudo é teoria. Não, isso aqui, tudo que eu falei agora nesse último módulo, tudo isso aqui já é prática. Eu falei do uso do tímpano, falei do cardiológico, falei do genésico, falei do refluxo, falei agora de 2 centros que normalmente não são falados, e ainda tem mais coisa, como por exemplo este centro, Meng-Men. Ele fica na altura do umbigo às costas. Então ele nem é necessariamente o retorno de um dos centros principais.
é um centro que nós como espíritas não considerávamos. Mas para você trabalhar a estrutura do diabetes e da hipertensão, você não tem como não considerar o Meng Meng. Porque o trabalho passa necessariamente por ele. E aí a gente fica agora numa situação delicada. O meio espírita não queria 7, não queria 7. Agora, de repente, colocamos mais 3, formam 10. E se nós considerarmos que ainda temos o reverso que é trabalhado, a gente tem que trabalhar com o reverso do coração, que ele está a 180 graus, portanto está aqui atrás, e temos que trabalhar com o reverso do esplênico, que essa é uma dúvida que algumas pessoas colocam, mas que não há dúvida. O esplênico entra aqui, ele sai aqui. Não tem o que duvidar. E tem, se você quer duvidar, duvide. Você tem tato magnético? Tem. Muito bem, então experimente e procure. E você vai ver onde que você encontra. Ele está saindo lá do outro lado. Então trabalhe lá do outro lado, esplênico. Ou trabalhe onde você quiser imaginar. Se você for trabalhar essas situações de hipertensão e de diabetes, você obrigatoriamente vai precisar do reverso do esplênico, do reverso do cardíaco, do Meng Meng e do básico. Pelo menos desses 4. E mais o humeral. São 5 centros. Mas para um meio nosso espírita que não quer saber de nada de fora, nada esquisito, nada que nunca foi falado, sim, qual foi o espírito que falou de Meng Meng? Que eu conheça, nenhum espírito em obra espírita falou, que eu me lembre. E de onde foi que veio isso? Veio de um grupo que estudou, precisou, pesquisou, começou a dar resultado e colocou o negócio corajosamente. Bom, ninguém quiser saber disso, não queira, mas que existe, existe. Se você gostar, existe. Se você não gostar, existe do mesmo jeito. Então, a gente pode dizer, o dia lá fora está nublado. Está nublado, mas o sol não se escondeu. Foram as nuvens que tomaram a passagem dele. O sol está lá no mesmo lugar. Se você está vendo o sol, ele está lá. Se você não está vendo, ele está lá do mesmo jeito. Não depende de você querer isso. Tem também, é que eu estou falando daquilo que é o mais pontual para 2 coisas, eu estou falando apenas, só 2. Não queira que de 2 coisas que eu estou falando, que é hipertensão e diabetes, eu não estou falando do todo, eu estou pontuando, ok? Então, aqui, para complicar mais ainda, a gente vai buscar lá no Oriente esse conceito, que são os conceitos de Nades, que eles são necessários. Como assim? Os centros, quando eu comecei a falar dos centros, eu disse, a primeira coisa que a gente tem que observar, eles não são independentes, eles são interdependentes. Portanto, todos se conectam com todos. Se todos se conectam com todos, então tem que ter canais de ligação. Só que esses canais existem eles de forma primária ou básica, existem de formas secundárias, terciárias e por aí afora. Nesse quadro aqui, que isso aqui é milenar essa gravura, aqui está dizendo que só o chakra do coração, só o cardíaco, ele tem parte dele 72 mil nades. E se você considera que o coração é intermediário, você imagina para cima como é que não é esse fluxo de redes. É um negócio impressionante. E o que a gente faz? Não está nem aí para isso. E na hora que a gente não está nem aí, quando a gente precisa para fazer certos tratamentos, fica faltando informação. E informações preciosas, por exemplo, se eu tivesse estudado medicina tântrica chinesa, eu teria deixado de ter que adivinhar certas coisas. Eu teria como aprender isso sem precisar adivinhar. Só que eu não tinha estudado nada ainda de medicina tântrica chinesa. E uma amiga vai lá a Natal para fazer um tratamento, ou querer saber como era que a gente poderia tratá-la, que estava com um problema na visão, e o médico tinha dito que ali dentro de 6 a 8 meses ela ia ficar cega. Não é uma notícia das melhores para você receber, né? Você vai, faz os exames, está sentindo dificuldade de visão e está complicando, e aí um médico vai e diz, não, pelos prognósticos aqui, de 6 a 8 meses, se você tiver muita sorte, daqui a 1 ano, você vai ficar cega. Eu acho que é um negócio gostoso, né, da gente ouvir isso. Pronto, ele vendo, eu não vou ver mais nenhuma desgraça do mundo. Mas ela, ao contrário disso, se abate muito
e foi parar lá em Natal. E a primeira sessão de trabalho com ela, eu fui fazer, porque eu sou amigo dela e eu queria sentir qual era o problema, né? Afinal de contas, eu fico meio desconfiado. Eu acredito muito na medicina, mas tem horas que eu fico desconfiado. Tem horas que eu digo, epa, peraí, isso talvez não seja bem assim, pode ser diferente. E aí eu vou examinar, foi o caso dela. E aí eu fui, coloquei ela numa maca e comecei a trabalhar os olhos. E trabalhei. Já ia ali com uns 15 minutos e eu não sentia qualquer reação, qualquer nada. Nada. Era como se eu não tivesse feito nada depois de 15 minutos. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Eu não estou fazendo a coisa certa. Agora, onde é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como eu não sabia o que fazer, eu digo, bom, eu vou me permitir fazer um tato geral, vou começar tudo de novo, porque tem alguma coisa que eu não estou percebendo. E aí fui fazer um outro tato. Quando eu cheguei no fígado, o fígado dela estava desorganizado. Como eu sabia que ela estava muito tensa, com medo da cegueira, e portanto isso leva a um princípio de depressão, e o sistema da depressão é o esplênico, e o fígado é o órgão mais importante do esplênico, eu no primeiro momento imaginei que a coisa do fígado fosse por conta já do estado pré-depressivo. E aí eu parei ali no fígado e disse, nossa, esse fígado tem alguma coisa estranha. E eu queria saber o que era o estranho e eu não sabia, mas estava estranho. Aí de repente eu deixei uma mão no fígado e com a outra mão eu fui e pousei nos olhos. No que eu posei a mão nos olhos, aquilo começou a entrar em reação. Eu digo, opa, até que enfim. Aí eu tiro a mão do fígado e fico só nos olhos. Aí para a reação nos olhos. Aí eu coloco a mão no fígado e a mão nos olhos. Aí os olhos reagiam. Eu tirava a mão do fígado, os olhos paravam. Colocava a mão no fígado, os olhos reagiam. Digo, uau, tem alguma coisa aqui. Tem uma ligação entre o fígado e os olhos. Para mim aquilo era novidade no ponto zero. Para a medicina tântrica chinesa, aquilo é o óbvio. Para mim aquilo não existia. O resultado dessa moça até hoje vê. Não foi só daquela sessão, ela teve que fazer outras. Até hoje ela vê, ela não ficou cega e nem piorou. Agora, todo o tratamento dela tinha que ser fundamentado no fígado. Sem o fígado, não reagiria no problema visual. Uau! Que conexão é essa? É uma dessas conexões aqui que tem obstrução. E se você não está atento, isso passa e depois que passa já era. Dali eu fui analisar, falei num seminário e alguém que tinha estudado medicina tântrica chinesa me falou, Jacó, isso para medicina chinesa, isso é água com açúcar. Eu digo, eu não acredito. E fui lá e é. Ou seja, eu não sabia, mas você magneticamente tem como descobrir, como eu descobri. Então, de repente, você tem sistemas, tem esquemas que são quase que viagem no astral para você chegar nele, mas eles estão aí gritando para você o tempo todo. Depende de você agora. Você vai ou não vai? Você vai acreditar, não vai acreditar, vai agir, não vai agir. E aí, como este exemplo, muitos outros. Quando uma pessoa está em depressão e que o problema afeta o cardiológico, hoje eu posso dizer, qualquer depressivo que afetou o cardiológico, o NADES, coração esplênico, está obstruído. Obstruído em 100%. Mas eu preciso saber disso. E num segundo momento eu preciso saber como desobstruir. Porque também não adianta eu só saber. Eu tenho que saber o que é e depois como fazer para reparar. Aquilo que Allan Kardec fala, ação convenientemente dirigida. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não estuda? Trabalhar um corpo humano pede que você estude 5 anos de faculdade, mas talvez mais 5 de residência. O corpo, para você ser médico. Aí nós queremos trabalhar uma estrutura muitas vezes mais sofisticada que é o corpo perispiritual, ou os campos vitais. Aí você quer fazer um curso de final de semana e você acha que vai saber isso? Vamos com calma, a gente vai chamar a atenção para a gente começar a despertar o interesse de querer estudar e sair da zona de conforto, sair da acomodação. Então, um encontro como este nosso, aqui neste final de semana, ele não tem necessariamente a função de nos tornar agora grandes magnetizadores, mas é o princípio para isso. A gente quer ser magnetizador, a gente tem uma base em Allan Kardec,
Temos uma base nos estudos, temos muito que a gente pode pegar do que já descobriram, a gente não precisa redescobrir a coisa. Agora a gente tem que pôr a mão à obra, porque se a gente não for pesquisar, daqui a pouco a gente está somente repetindo procedimentos e na hora que acontece um caso diferente você não sabe como fazer. Um caso que eu narrei no 8º Encontro Mundial de Magnetizadores. A propósito, alguém me perguntou, e aqueles DVDs que estão ali? É um pacote com dois pacotes de DVDs, ali dentro tem 5 DVDs. Aqueles 5 DVDs são todos os temas que foram apresentados no último Encontro Mundial de Magnetizadores, que foi este ano, em abril, em Natal. A cada ano é num lugar diferente. No próximo ano será em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Há uma probabilidade ainda remota de que talvez em 2018 seja em Portugal. Já teve ele nos Estados Unidos. Então é literalmente um evento mundial. Então, ali naquele conjunto de DVDs, a gente tem os temas que foram apresentados. Alguns já de casos resolvidos, outros de casos em pesquisa, mas é como acontecem esses eventos. E já que eu falei disso, o evento do ano que vem, que vai ser em Pelotas, ele vai ter acrescido um dia a mais. Porque normalmente o evento começa na sexta à noite, aí tem o sábado o dia todo e o domingo o dia todo. Nesse próximo ano ele vai ter a quinta-feira toda, porque na quinta-feira vai ser um dia dedicado exclusivamente para casos de atendimento de magnetismo com crianças. Só para crianças. Não para crianças irem fazer, mas o assunto é totalmente voltado para crianças, principalmente crianças com dependências especiais. Então é um encontro muito rico. E teve uma pessoa aqui que me perguntou para falar sobre problemas de drogadição. E lá em Pelotas, um dos temas vai ser sobre isso. Mas por quem? Por alguém que trabalha na área. Eu, particularmente, não trabalho com isso. Mas sei que toda a ação positiva do magnetismo nessa área envolve diretamente o esplênico. Sem o esplênico estar harmonizado, é difícil você tirar qualquer pessoa das drogas. Mesmo o esplênico estando normalizado, já é difícil, porque tem um componente psicológico. Mas se você trabalhar o componente psicológico e o esplênico continuar descompensado, a pessoa entra numa situação tão ruim emocionalmente que ela retorna às drogas. Então, o que me pediram para falar, o que eu posso falar em termos genéricos, pense quando amanhã a gente falar sobre depressão, que há um vínculo muito forte entre o sistema que desequilibra e leva à depressão com o sistema que se desarmoniza e leva às drogas. Eles estão muito próximos um do outro, ok? Então, no evento anterior, que aquele dali é o 9º, no 8º, que foi em Goiânia, eu apresentei o caso de uma sobrinha minha. Essa minha sobrinha, ela mora nos Estados Unidos, na Filadélfia, e ela, de repente, ela começou a aparecer com umas coceiras debaixo das axilas, e aquilo tomou conta das 2 axilas dela. Ela foi a um hospital e descobriram que era uma irritabilidade devido a um fungo, e passaram uma pomada e aquilo resolveu. Só que menos de um mês depois, aquilo começou a dar aqui na região da vagina. E aquilo foi tomando toda essa região, e para vocês terem uma ideia, tomou metade das coxas e até o ânus. Então tudo isso aqui ficou em carne viva. E ela tinha que ficar deitada num sofá com uma perna em cima, porque não podia colar uma perna na outra. Porque aquilo provocava dor, sangramento, era um negócio feio de se ver. E as feridas eram terríveis. No evento, inclusive, eu projetei fotos do fenômeno. E quando eu fui tratá-la, descobri já na segunda sessão, de que apesar de que o problema era na região da genitália, a desarmonia era no laríngeo. Então, o problema que ela já tinha tido nas axilas, e que depois veio a ter naquela região, era tudo por uma desarmonia laríngea. Só que quando chegou aqui embaixo, ela foi a 3 hospitais, 3 equipes médicas, levantaram parece que 5 hipóteses, nenhuma das hipóteses foi confirmada e nenhum dos tratamentos deu resultado, nenhum. E aí foi quando no último o hospital disse para ela, disse, olha, se isso aqui não parar, e não parar rápido, você vai
desencarnar. Porque aquilo não poderia mergulhar mais além de onde já estava. E parecia que aquilo ia tomar tudo. Ia dar uma sepsemia nela e seria muito rápido. E ela, uma jovem de 36 anos. Aquilo era um desastre. Quando a gente começa a fazer o tratamento, teve várias cenas que não vale a pena ficar repetindo. E no final, quando eu insisti com ela, disse, olha, você vai ter que procurar agora um homeopata para ele passar algum remédio para o seu laríngeo. Porque a gente conseguiu fazer com que as feridas aqui tudo fossem resolvidas. Tanto que depois de menos de um mês de tratamento, ela voltou a dar aula de jumping, que são os tênis com molas grandes, e que aquilo é feito pulando, saltitando o tempo todo. Para quem não conseguia colar uma perna na outra, aquilo ali era algo inimaginável um mês antes. Mas eu digo agora, cuide do laríngeo, porque senão vai acontecer o pior, vai voltar de novo, lá ou em qualquer outro lugar. Porque o problema não era no ponto, o problema era no sistema. Ela foi a uma homeopata que fez uma entrevista com ela de 1h30 e depois passou 2 remédios. Daí a uns 15 dias ela me telefona aflita. Tio, está voltando. Eu digo, eu não acredito, está voltando, tio, eu estou apavorado. E ela começou a chorar. Eu disse, mas está voltando como? Você não foi na médica? Fui, tio. Ela passou o remédio, você está tomando? Estou tomando, tio, mas não resolve. Eu digo, fotografe isso aí, me manda aqui agora. Ela fotografou, me mandou. E aí eu peguei aquilo ali e fui olhar, fui consultar para ver o que era. Um era um remédio para menopausa e o outro era um remédio para depressão. Não tinha nada, absolutamente nada para o laríngeo. Eu digo, mas isso é um desrespeito, porque ela poderia até dizer que não acreditava no prognóstico ou no diagnóstico. Mas ela teria que pelo menos dizer para a paciente que o remédio não era o que ela esperava. E aí tive eu, como se tratava de uma sobrinha minha, eu me permiti investigar, procurei na internet, montei uma fórmula e passei para ela. Ela mandou fazer a fórmula e começou a tomar e até hoje nunca mais aconteceu nada. Ou seja, você poderia tentar trabalhar topicamente e talvez ela morresse. E não seria nada demais porque os hospitais não tinham solução. Você também simplesmente não tinha encontrado a solução. Mas a solução estava no sistema. Se você vai se limitar à fisiologia humana, você não chega no resultado. Se você vai se limitar no centro espírita que não pode fazer isso, você não chega a nenhum resultado. Se você vai se limitar somente a considerar 7 centros de força e não considerar a inter-relação entre eles, portanto os NADs, você termina também não chegando em nada. Por isso que ou a gente abre a mente, ou a gente abre o coração, ou o espiritismo vai ser de muito pouca valia para a gente, ou vai ser uma valia muito pessoal. Ah, eu vou deixar de fazer isso, eu agora vou ser uma pessoa melhor, tal. Sim, mas na hora de você ajudar o outro, o que você pode fazer? Ah, mas no centro eu não posso, na casa eu não posso, em tal lugar eu não posso, isso aqui eu não sei. Muito bem, então, quem estiver desesperado, que se desespere sozinho. Essas são situações em que, de repente, a gente justifica a entrada de novas teorias. E sem essas novas teorias, a gente fica definitivamente afastado de tudo. Eu acredito que daqui do que eu tinha programado de imagens, eu vou passar aqui só para... Nossa, esse é um texto longo, mas é um texto riquíssimo. Do senhor Kinneman. Olha que cara bonito. Ah, sou eu. Uau. Aqui. Algumas pessoas já viram que faltou livro ali, não tem livro suficiente. Se alguém quiser adquirir diretamente da editora, é só escrever para esse e-mail aqui, ó, vidaemsaber@gmail.com. É o mesmo preço dessa tabela que aí estava, sem taxa de correio. Porque se vier como encomenda simples, o preço é o preço normal. Se a pessoa quiser mais rápido, aí se quiser via Sedex, aí tem que pagar o Sedex. Mas, qualquer coisa, editora vidaemsaber@gmail.com.
Quem quiser conhecer o Leão virtual, é só entrar na página da nossa instituição. Quem quiser conhecer a minha página, jacomelo.com. Nessa página vocês têm muitas dessas lâminas que passou aqui, tem muito mais lâminas, tem estudos de outros grupos, tem esquemas, esses esquemas que a gente passou, tem aí. Tem muitas entrevistas, muitos vídeos, aos montes de vídeos. Tem algumas obras clássicas nos originais que podem baixar. Tem um livro de um médico que o senhor Allan Kardec diz assim, esse médico escreveu o livro mais espírita que eu conheço, sem ele ser espírita, porque ele foi anterior a Kardec, Dr. Charpignon. Esse livro tem nesse site, traduzido em português, é só baixar. É um livro riquíssimo. Tem outros livros, tem um monte de coisa. Então, quem quiser acompanhar, inclusive ver, toda semana tem pelo menos uma palestra pequena minha, sempre tem coisas. Então, fiquem bem à vontade. E temos realmente muita coisa aí nesse site que a gente pode aproveitar de uma forma bem produtiva. E aqui, para a gente não entrar num outro assunto e ele não ficar na metade, nós temos aqui 15 minutos, 18 minutos, aquelas perguntas que já estão escritas, elas estão em algum lugar, a gente já poderia aproveitar e responder algumas, né, Rita? A gente já aproveita, já responde algumas, para amanhã a gente já pegar mais coisas. Vamos nós, né, Rita? Obrigado. Deixa eu ver aqui o que é que a gente pesca aqui nessa caixa. Já tem a coisa aqui. Como eu não sei a ordem como entrou, então a ordem vai ser a ordem que eu abri. Se tiver algum assunto que a gente for falar amanhã, então amanhã a gente continua. Você falou sobre a questão do magnetismo entre marido e mulher. Gostaria que me falasse com relação aos filhos e outras pessoas em quem não podemos fazer massagem. Lógico, esse é um outro problema. Lógico que tem vários outros pontos. Nós temos a oração, não podemos nunca imaginar que a oração não tem função. Ela tem uma função enorme. E o próprio Jesus foi quem disse isso, quando ele disse, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Uma pessoa com quem eu tenho antipatia magnética, ela se enquadra em tese nos que me perseguem. Porque toda vida que eu entro ou tento entrar em relação, a gente crispa um com o outro. Se eu sigo a sugestão de Jesus, ore por eles. Então, a gente tem uma tendência, se não gostar de uma pessoa, nem querer lembrar dela. A sugestão é, ore por ela. Se você tiver acesso, você faça dispersivos. Por exemplo, imagine que socialmente você tem que se abraçar com uma pessoa que você não gosta. Mas vocês se encontram numa casa espírita e a pessoa vem de lá para cá e faz, oi fulano, e abrir os braços para lhe dar um abraço. Se você não abraçar, além de tudo, você é mal educado. Né? Então você abrace. Agora, só que em vez de você abraçar e segurar, você abraça e massageia de cima para baixo, fazendo dispersivos. A pessoa já vai ter a tendência de fazer o mesmo com você. É muito pouco, o tempo é muito curto, mas é melhor do que nenhum. Então, em vez de ficar ali, oi fulano, em vez de ficar impondo, concentrando, oi menina, como você tá, que coisa, e manda brasa, dispersa, é uma das primeiras saídas. Num filho, você não vai precisar fazer massagem. Aquela história da massagem que eu disse foi porque ele poderia não aceitar, porque ele é homem e não é espírita, mas tudo aquilo foi um disfarce para ela chegar numa hora e fazer o dispersivo e ensinar ele a fazer nela. Só que se ele dissesse, eu vou fazer um dispersivo em você e depois você vai fazer em mim, ele disse, eu mesmo não vou fazer essa coisa. Então são disfarces. Muitas vezes um colega nosso está lá meio distante, e a gente tem uma rusga com ele, não dá para a gente dispersá-lo, mas dá para a gente soprá-lo. Como assim? Então ele está ali, aí você está aqui, ele não está olhando para você, você vai.
de longe. De vez em quando você faz isso. E emitindo uma boa vibração. Olha, eu não quero ter problema com você. E vai fazendo de vez em quando. Ele vai dizer, que história é essa? Agora vive soprando aí. Diz, não, é porque eu estou cansado, eu fui dormir muito tarde. Pronto. Disfarce. E depois você vai ver, depois que você fizer isso ali uns 4, 5 dias, se você fizer todo dia, você vai ver como a pessoa vai começar a achar você engraçado. Vai começar a lhe perguntar coisas que não falava mais. Ou então você fica vibrando objetivamente. Isso eu desenvolvi um pouco em caixa de supermercado. É o melhor lugar que tem para você fazer esse exercício. Porque não tem um negócio que tem mais antipatia a gente, é caixa de supermercado. Vocês já perceberam isso? Principalmente em final de expediente, você chega com um carrinho muito grande e a caixa olha assim para você e faz. Aí você tem que entrar naquela fila. Aí ela tem a obrigação de lhe dar boa noite. Boa noite. Olha que cara de bons amigos, boa noite. Eu entro na fila, eu fiz isso durante muito tempo, eu procurava a maior fila que tinha. Não era que eu tinha tempo não, diga, é porque na maior onde dá o maior problema. E aí eu fico lá no fim da fila, de vez em quando eu dava uma olhada assim, aí está lá a pessoa. E aí eu começava aqui, que coisa bonita. Vai ser muito lindo, você tratando as pessoas assim, mas comigo você vai sorrir. Você vai sorrir, porque eu estou sorrindo para você. Eu sei que você vai se sentir bem, eu já vou ser um dos últimos clientes. Depois que você me atender, quem vier depois de mim vai ser um felizardo. Porque você vai atender todo mundo bem. E aí eu ia. Quando a pessoa olhava para mim, aí eu... Porque elas olham, é impressionante. Elas começam aqui com raiva, aí elas sentem que tem alguém olhando para você. Já olha, parece que ele descobre você. E você vai aproximando. E eu ia. Minha mulher às vezes dizia, mas para que você vem para esse caixa? Eu acho que ela até desconfiava, porque realmente uma fila tão grande, você entra no caixa e é uma mulher.